Tá, acho que agora apareceu aqui. Queria saber, Rodrigo, o que te trouxe aqui, qual que é o seu interesse, só para entender um pouquinho. Olá, boa noite, Bruno. Eu abri aqui primeiro. Opa, Opa, tudo bem? Vai ficar tudo mais bom? humano, senão eu fico falando com uma tela aqui. É esquisito, né? É tudo É muito esquisito. virtual. É, bom, então, eu sou formado em cinema, né, pela PUC, e A a PUC minha formação é é mais de que estado? Desculpa, PUC de que estado? do Rio de Do Janeiro. Rio. E a minha Desculpa formação é interromper. mais na área de fotografia, né? Mas o meu primeiro contato, na verdade, com cinema, com pensar em fazer cinema, foi estudando som, justamente, captação de som direto, até a Uhum. finalização, numa eletiva da faculdade mesmo. E eu gostei muito na época. Foi muito bom para mim, fazia muito sentido com coisas que eu pensava na época, me interessava. Mas já entrei na faculdade com a vontade de estudar fotografia e foi uma coisa, um interesse que eu descobri ali naquele momento, mas que eu pensei assim, eu vou reencontrar esse interesse depois. Então, comecei minha trajetória na fotografia, acabei migrando um pouco para edição, montagem, e faço um pouquinho de cada agora. E senti esse ano que chegou esse momento de reencontrar esse interesse, assim, que é uma coisa que foi muito boa ali no início e que eu queria reencontrar agora. É mais ou menos isso. Ah, legal, bacana. Obrigado aí por compartilhar. É uma trajetória que acontece com algumas pessoas. Elas se interessam pelo som, mas depois acabam se desviando no caminho, e daí eventualmente tem um retorno, assim, acontece isso, né? Que você fala, nossa, beleza, agora que eu já entendi mais isso, talvez seja o momento de entender mais daquilo lá que eu tinha deixado para trás e unir as coisas, né? Então é um movimento bacana, né? Esse tipo de busca de conhecimento, né? Costumo dizer que quem faz bem cinema, que conhece minimamente bem todas as funções e todos os departamentos. Então acho que entender o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, é uma coisa fundamental, né? Então isso a gente só conhece só consegue chegar nesse entendimento depois que a gente conhece um pouco de cada um dos departamentos, de cada uma das áreas, entende principalmente o fluxo de trabalho, né, as técnicas Sim, utilizadas, se está atualizado, né? Então isso é fundamental, por mais que você não siga como um editor de som, eventualmente esse conhecimento com certeza vai fazer toda a diferença para você como montador, né, sim, sim. ou como um finalizador lá no final, ou eventualmente como um colorista, né? Então faz toda a É, diferença, com certeza. Mesmo para quem trabalha no set de filmagem, com certeza esse conhecimento tem a ver. Mas massa, prazer, Rodrigo. que bom. Prazer. Estamos aí. Massa. E deixa eu perguntar, Bruno, se você está escutando, está podendo falar? Se puder abrir a câmera, eu agradeço, senão não tem problema nenhum também, né? Se quiser falar um pouquinho só para entender como chegou aqui, intenções, acho que não estão aí. Ou não estão me escutando. Renan, tô aqui. Oi, Arthur, tudo bem? Arthur. Boa noite, Se quiser se Rodrigo. apresentar, por favor. Boa noite. Claro. Eu tô pelo computador, não tenho câmera, infelizmente. O TIFF do Tranquilo. celular é só o do trabalho e eu tô de férias, então não quero abrir aquele celular agora. O Teams lá. Melhor não, você tem razão. Pois é, pois é. Tá, eu sou Arthur, tenho 27 anos, né? Vocês não conseguem me ver, mas 27 anos, eu sou da música. Na verdade, eu ainda tô cursando licenciatura em música pelo FRJ, só que eu já trabalho um pouquinho no audiovisual. Eu já sou empregado na Delarte Rio, que é um estúdio de dublagem, caso você Dublagem, conheça. conhecido, fundado nos anos 70. Sim, sim, grande Carlos de la Riva. Só que eu não trabalho numa parte de pós e nem de gravação. Então eu tô numa parte mais técnica que organizo o material, tanto do que a gente recebe para usar dentro dos nossos processos, Ixi, como cortou. ao final. Vixe, foi mal. Parou na parte que você recebe o material para cortar, para botar dentro, daí cortou. Tá. Desde quando a gente recebe o material do cliente, eu organizo dentro dos nossos servidores, enfim, até o final do processo em que eu preparo o material de acordo com como o cliente quer receber.
E, bem, isso faz sentido porque dublagem tem uma demanda muito alta, temos alguns clientes e, enfim. Já fiz um curso de pós do som do Pedro Coelho, Uhum, perdão, o autodidata, né? E foi uhum. muito bom, já finalizei, eu só tô esperando ele falar os últimos pareceres dele para de fato concluir o curso. E ainda não, não corri muito atrás de mais empregos e mais freelas em torno desse audiovisual. Por enquanto, estou mais querendo agregar conhecimento mesmo. É isso. Ah, perfeito. Obrigado aí por compartilhar. Bem bacana. Bom, curiosamente, né, eu trabalho também em universidade, né? Eu trabalho na Unicamp e numa área de pesquisa, né? Eu tenho uma aluna que ela está estudando justamente dublagem, então a gente está estudando bastante nesse momento dos processos históricos, estamos pegando jornais lá da década de 10, década de 20, e estamos chegando, e em breve provavelmente a gente vai querer fazer talvez alguma visita ou trocar uma ideia com alguém da Delarte, né? Então vai ser curioso, uma coincidência aí desse momento, que é um processo. Se precisar ou se quiser alguma ajuda, pode entrar em contato, que eu tô lá tem 2 anos e meio já, então conheço um bocado do pessoal todo. Aqui. Ah, maravilha, legal. Assim, a pesquisa é bem acadêmica, então a pesquisa dela, né, eu oriento ela, e ela está nesse processo de entender um pouco a relação da dublagem com o espectador, né? Então, é um processo tanto de desvendar um pouco, tirar da parte meio mística o processo de dublagem, né, desde a parte da pessoa que adapta, né, a tradução, exigências de produtor, etc, etc, né, fluxo de trabalho de estúdio. Então, ela vai mapear alguns estúdios importantes, né, e obviamente a Delarte é um desses importantes estúdios do Brasil, né, de dublagem. Mas legal, massa. É... O Bruno acho que não está podendo falar, não está me escutando, então a gente vai seguir, vou falar um pouquinho, né? Fiquem à vontade para fazer a pergunta que vocês quiserem, né? Eu vou falar um pouco da dinâmica do curso, o que que a gente vê, o que que a gente não vê. Então, a princípio, o que que é? Ele é um curso que tem, vamos dizer, uma separação teórica e uma separação prática. Na verdade, a gente vai estar o tempo todo falando de teoria e prática, né? Então, é como se não existisse muito essa separação. O que a gente chama de fato de parte prática é o processo de fato de editar curta-metragem, né? Então, a ABC Cursos de Cinema ela tem uma dinâmica de ensino, né? Um processo de formação, que existem várias turmas acontecendo ao mesmo tempo, de diversas áreas. Então, tem equipe de direção tendo aula agora, de assistência de direção, de produção, enfim, de todas as áreas, de todos os departamentos. E existe uma produção, né, coordenada pelos instrutores do curso, de realização de documentário, não, de curta-metragem. Então, são realizados 4 ou 5 curtas-metragens a cada quadrimestre. E a parte prática, para a gente, né, é fazer a edição de som desses curtas-metragens que são produzidos pela BC Curso de Cinema com a instrução dos professores de lá, né? Do Xuxien na parte de direção, assistente de direção, do Afonso na parte de fotografia, enfim, né? Toda essa equipe que tem feita essa produção. Então, esse curso se encaixa nesse modelo, nessa metodologia da BC Cursos de Cinema. Então, a gente tem, né, aquilo que a gente chama de teórico, que é uma prévia, né, que prepara a gente para encontrar esse material e botar a mão na massa de fato, né? Então, geralmente são produtos muito bons, alguns saem da escola, alcançam festivais, tem uma circulação grande, outros nem tanto, mas enfim, é um curta-metragem, sempre tem esse lado um pouco experimental, mas de qualquer forma é uma oportunidade de fato começar a construir um portfólio, né? Os filmes geralmente são exibidos na caramba, esqueci o nome da palavra. Como que é clube de cinema? Como que é? Me fugiu a palavra. Tem cineclube, mas eu acho que é Cineclube. Lembrei de clube de cinema. Tem o Cineclube das Casas Casadas, que tem importantes nomes que participam lá do cinema brasileiro, né? Como Walter Lima Júnior, e grandes nomes de todos os departamentos. Geralmente esses curtas são exibidos lá também.
Tivemos algumas estreias no Estação Net Botafogo, Net Rio Botafogo, no cinema também. Então tem essa projeção do curta-metragem. Então tem um pouco desse. Pouco não, tem esse processo que é o processo, de certa forma, profissional da edição de som, que a gente adequa aqui às demandas didáticas. Então, nos primeiros encontros, nos primeiros 6 encontros que a gente tem, basicamente a gente faz uma abordagem sobre as ferramentas que a gente usa na atualidade, os fluxos de trabalho, como que a gente recebe esse material, a maneira que a gente manda. Então, entender um pouco dessa dinâmica, como organizar o template, como entender, e daí é uma coisa fundamental, falar aquela palavra que é difícil de descrever, de dar uma certeza sobre a sua conotação, mas o que é um bom som para cada contexto. Então, como que a gente faz uma boa edição de som, né? Entender um pouco esse meandro, entender esse jogo, o que significa esse lance de fazer um bom som. Enfim, a gente vai ver todos os processos: tratamento de som direto, limpeza de material, correção de fase quando a gente vai somar microfones, isso na parte de diálogo. Depois a gente vai para as edições de efeito, que são basicamente no processo, no fluxo de trabalho, geralmente dividido entre aquilo que a gente chama de hard effects, né, os efeitos duros, os design effects e o Foley. São os 3 grandes grupos que, de fato, estão muito presentes na demanda do fluxo de trabalho brasileiro. Se você pega um filme grande hollywoodiano, essa divisão de efeitos sonoros vai ser muito maior, provavelmente, mas a gente trabalha com ambientes, BGFX, então, ou seja, a gente vai ver todos esses detalhes, né, dessa parte de efeitos, e um pouco do que é edição de música, né? Não composição de música, mas edição. Como que a gente edita, como que vem muitas vezes as demandas desse processo. E no final de tudo, como que a gente entrega esse material para o mixador, né? Todo o trabalho de editor de som não pode esquecer que esse material, que esse filme é maior que a gente, né? Que envolve todo um fluxo de trabalho, e que se a gente não entregar um bom material pro mixador, não adianta a gente querer ser o super artista como editor de som. A gente tem que entender que aquilo tem uma cadeia produtiva, que a gente tem que mandar aquele material para o mixador. Enfim, esse é o panorama, né, geral que a gente vê. Quando a gente passa por esses assuntos, daí depois vem o outro módulo, que daí a gente começa a receber o material e a gente tem essa troca. Daí a gente vai fazer a divisão conforme a turma aparece, né? Quem vai editar tudo, às vezes uma pessoa edita um curto inteiro, às vezes a gente divide, essa aqui vai fazer edição de tal parte, edição de diálogo, esse aqui vai fazer edição de tal tipo de efeito, etc, etc. E daí a gente vai tendo essa troca conforme os problemas vão surgindo, né, ao longo das semanas, a gente vai achando soluções, né, eu vou propondo dentro da conversa maneiras de solucionar, maneiras de que a gente pode chegar num consenso de entender o que seria o melhor som para aquele momento. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá. Então, assim, eu falei muito rapidamente, mas só para ilustrar um pouquinho. Vocês todos estão vendo a imagem aqui, né? Sim, eu vejo sim. Sim, Maravilha. também. Então, pensar o som, independente do departamento que a gente esteja, né, entender um pouco da cadeia produtiva do som. Entender que, por exemplo, o processo, quando chega na pós-produção, que é o lugar, né, que os editores de som se encontram, tem a ver com um processo que começa lá atrás, da pré-produção e da produção. Né? Ou seja, a pré-produção, essa equipe de som direto é o departamento de som direto, né, que tem um técnico de som direto como chefe de departamento e seus microfonistas e assistentes, que começam lá a trabalhar desde a leitura do roteiro, né, das visitas técnicas, da conciliação com a equipe, entendimento ali das análises técnicas, e chega na escolha de equipamentos e, de fato, no final do tamanho da equipe. E essa equipe que vai para a etapa de produção captar, né, os materiais que são os essenciais, digamos assim, da narrativa convencional do cinema mundial, do cinema brasileiro. Né? Então, a gente tem os diálogos como a coisa mais importante, né, porque o diálogo é único, as nossas vozes são únicas, então a gente tem uma percepção muito aguçada para a voz. A gente aprofunda um pouco nisso, né, porque é importante captar a voz no set de filmagem, com a riqueza daquele momento único, daquele momento que não se repete.
A gente tem algumas funções também, captar ambiente, quando esse ambiente se aproxima a cena se aproxima da ideia de locação, ou seja, quando o cenário tende a ser parecido com locação, então a gente vai pensar um pouco essa dicotomia cenário e locação. Os runtones, que são materiais que a gente usa para fazer os fios, os preenchimentos, que a gente vai ver sobretudo utilizado na edição de diálogo, ou muitas vezes para fazer um finalzinho ou comecinho de PFX para ligar com as outras coisas. A gente vai entender o que é esse PFX, né, que é Production Effects, que são sons, basicamente, que são captados no mesmo momento que o diálogo, né, quando tem o diálogo e tem um outro som que tem, por exemplo, eu sou um professor, estou lá na lousa escrevendo, bom, estou sendo filmado, né? Oi, bom dia, turma. Daí eu escrevo na lousa. Enquanto eu não falo, aquele som é um PFX, ou seja, ele é um som, ele é um efeito produzido no set de filmagem. A gente considera isso PFX. Dependendo do fluxo de trabalho, a gente vai ver que a gente incorpora o PFX e dependendo do fluxo de trabalho, a gente não vai incorporar o PFX. Então, entender essa ligação com as sonoridades que são captadas no set de filmagem, entender quando a gente usa, quando a gente não usa. Então, esses são os elementos básicos que a gente capta no set de filmagem. Isso, às vezes, se adicionam efeitos especiais que a gente julgue ser importante, que o técnico de som direto julgue ser importante para captar. Então, e qualquer outros tipos de som. E na produção também existe essa produção do que a gente chama de boletim de som, que é fundamental para a etapa de pós-produção. No boletim de som tem ali, vamos dizer, a ligação direta entre o nome do arquivo, o nome da cena, do plano e do take, e o que tem gravado ali. Se aquilo vale, se aquilo não vale, e a descrição daquele material que está ali. Sem essa descrição, sem esse boletim de som, a gente não consegue fazer, como editor de som, uma boa pós-produção. Ou a gente consegue com muito perrengue, o que não é ideal. Mas assim, a gente vai ver como que é produzido o boletim de som, como que seria um boletim de som atual e tudo mais. E aqui tem outras demandas que é da produção, que a gente não vai tratar, mas a gente sempre vai se referir a esse processo de pré-produção e produção. Eles são fundamentais, mas nesse curso de edição de som a gente foca muito aqui na etapa de pós-produção. A gente, grosso modo, pode dividir todo esse processo de pós-produção como uma primeira etapa natural, digamos assim, que seria a edição de diálogos / tratamento de som direto. Desse primeiro tratamento, desse primeiro contato, surge a necessidade e a quantidade de ADR que a gente precisa fazer. Para quem não sabe, ADR é a sigla para Automated Dialogue Replacement, o que a gente vulgarmente chama no Brasil, no senso comum, de dublagem, mas não é exatamente dublagem. Dublagem é, por exemplo, o que o Arthur faz na Delarte, quando a gente transforma, quando a gente tem um filme em língua inglesa e a gente transforma aquilo em língua portuguesa. Essa voz em português é a dublagem. A DR é o próprio ator, quando a voz dele não foi bem captada no set de filmagem por motivo, ele vai ao estúdio e regrava essa voz. Ele tenta fazer uma voz que seja reposta naquela voz original do set de filmagem. Então, um dos trabalhos fundamentais da parte de produção é justamente evitar que exista a necessidade de fazer ADR. Mas o ADR inevitavelmente acontece. Eu, particularmente, filmes de grande produção maior, raramente não tem pelo menos uns 5% de ADR. É super comum ter até uns 30%. Passou disso, já começa a ser um problema, problemático. A gente vai discutir quais são esses problemas, as implicações, esses problemas estéticos e todas as demandas que um ADR gera para a equipe e para o departamento de som e para a produção como um todo. Uma etapa natural depois que seguiria isso seria a edição de ambientes. Então, entender o que é ambiente, tentar diferenciar ele dos outros efeitos sonoros. O ambiente também é considerado efeitos, mas ele é uma categoria um pouco à parte. Entender como se compõe um ambiente. Então, o ambiente não é só simplesmente você botar uma gravação, beleza, eu estou num parque, eu tenho uma gravação de um parque, eu coloco lá. Não, então geralmente a gente tem que trabalhar a partir de umas 8 camadas de ambiente para compor a complexidade, para restaurar uma complexidade supostamente capaz de trazer uma verossimilhança com a realidade. Então, ou seja, a gente entender a composição de sons constantes com material que tem um pouco mais de pontuação, de sinais. Então, entender como que é essa composição de ambiente. Junto com o ambiente, também a gente vai ver o que é BGFX, que é um componente importante da composição desse todo que a gente chama de ambiente. A gente também vai falar sobre Foley, embora a gente não vá fazer Foley aqui nesse curso.
a gente entende a função do Foley, entender a razão dele, em que momento que se encaixa ou não se encaixa, né? Entender as possibilidades hoje, por exemplo, de fazer Foley por controladores, né? A partir de bancos de som, que é uma possibilidade real. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. E a gente vai falar dessa outra parte, que são os efeitos sonoros outros que não o ambiente, que não Foley, né? E esses efeitos sonoros, geralmente, a gente pode chamar ali como funciona no nosso fluxo de trabalho, geralmente de hard effects e design effects. E eu vou explicar a diferença um pouco sobre isso, né, e como que a gente organiza todo esse material. Então, como que a gente organiza, né, um template de edição de diálogo, como que a gente organiza um template, os pedidos de ADR, como organiza um template de ADR, de ambiente, de Foley e dos demais efeitos sonoros. E a gente fala um pouco de trilha musical do ponto de vista da edição, que é esse lugar onde a gente coloca a música que vem para a gente, né? Que é basicamente isso, esse processo de corta e cola. Porque quem compõe, né, isso daí é a equipe, é uma equipe de música, é uma equipe à parte. Eventualmente a gente tem uma conexão com aquilo que a gente chama de design effects, mas isso a gente aborda com profundidade, um pouco mais de profundidade no curso, né? Essas relações, essa diluição da fronteira, né, que começa ali no século XX com a música concreta, com Pierre Schaeffer e tudo mais, dessa diluição do que é ruído e do que é musical, né? Então existe uma aproximação disso nos fluxos de trabalho, né? Entender como que fica essa divisão também é uma coisa importante. E mixagem, embora a gente não aborde aqui, existe um curso de mixagem, né, à parte, separado aqui na ABC Curso de Cinema, mas mixagem é fundamental, a gente precisa entender o que um mixador faz. Porque se a gente não entende o que o mixador faz, a gente não entende o que um editor de som tem que fazer. Então, nosso trabalho tem que ser o tempo todo imaginado na mão do mixador. A gente tem que lembrar que todo o material que a gente faz, compõe, cria, corta no processo de edição de som, ele vai ser enviado para o mixador. E é ele que vai fazer o tratamento final disso. Então, entender como que faz um export adequado para um mixador, como que se tem essa conversa sobre fazer um bom export em cada uma dessas etapas, né? Como que a gente manda esse arquivo de forma mais adequada, que tipo de conversa a gente tem que ter com o mixador. Então, a gente foca bastante nisso, nesses processos, e tem essa parte, né? Essa mistura de teórico com prático, né? Que a gente vai falar dos ferramentais, dos plugins, mostrar como funciona, como que se organiza, discussão estética, e daí a gente caminha, né, de fato, para uma parte de mão na massa, né? Aqui é só deixando um pouco mais detalhado toda essa cadeia produtiva que tem antes, né? Então, uma equipe de edição de diálogo e tratamento de som direto muitas vezes vai incluir pequenas equipes dentro dessas equipes. Então, vai ter o editor de diálogos, vai ter a equipe de ADR, que ela por si só vai ter um supervisor de ADR, vai ter um editor de ADR, vai ter um outro técnico de gravação, geralmente feita num estúdio, né? A equipe de edição de efeitos, né? Pode ter editores de BG, né? Editores de background, que é sinônimo de ambiente. Ele vai ter os editores de hard effects, os editores de design effects, vai ter a equipe de Foley, que por sua vez também tem membros dentro dessa equipe de Foley, né? Tem a equipe de música, que vai ter o compositor e sua equipe, e o editor de música, e a equipe de mixagem, que pode ter o mixador, obviamente tem o mixador, mas muitas vezes tem assistente de mixagem, que organiza os materiais, as pré-mix, para levar para o mixador. Então, ou seja, a ideia do curso é entender esse processo de pós-produção, né, com essa referência no cinema, né, industrial, né, brasileiro, nessa dinâmica, nesse fluxo de trabalho, e botar a mão na massa. Então, nada muito além disso e nada muito aquém. Então, ou seja, é ver de fato como que se faz na edição de som, o que a gente precisa fazer para ser considerado o editor de som e para entregar um bom trabalho, e entender todo esse fluxo de trabalho. Então, basicamente isso. O curso é basicamente esse, estruturado em torno disso. Então, são basicamente. A gente fica junto um bom tempo. Acaba sendo um pouco mais, alguns meses, por toda a dinâmica que acontece, principalmente no módulo prático e tal. E é isso. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, dúvidas sobre o curso. Esse é o momento. Quer só fazer um comentário? Renan, você fala que é basicamente isso, mas claro que é bem mais profundo, óbvio, né? Cada um desses processos, desses momentos. Em relação, claro, falando assim, é bem parecido do curso que eu fiz com o do Pedro, o autodidata, que é bem completão também, ele vai meio que desde o início ao fim, ele fala até um pouco da parte teórica do cinema, a história do cinema,
muito Uhum. menor, muito mais caro, óbvio. Eu me interesso muito, assim, pela parte teórica, eu até me sinto um pouco mais confiante. Eu tenho muito mais interesse pela parte prática, né, que seria pegar um curta e, enfim, dúvida. Não sei se eu tenho muito bem, não. É só pensando mesmo se eu vou atrás do conhecimento de uma outra maneira, porque com certeza eu vou ver coisas diferentes aqui com vocês do que eu já vi em toda a minha vida e tal. Mas é basicamente. Ah, não, tranquilo, faça sua decisão, você já fez um bom curso com o Pedro, assim, né? Eu nunca fiz, nunca vi o curso dele, mas assim, as pessoas falam bem, né? Pessoas que eu conheço, então não vai ser muito diferente, assim, porque assim, talvez assim, ele trabalha na indústria, eu trabalhei na indústria, talvez a maior diferença é que talvez ele trabalhou mais no Brasil que eu, né? Tive uma experiência um pouco mais tempo fora, né? Mas os fluxos mudam um pouco, né? No final das contas, porque eles são muito internacionalizados hoje, né? Então, assim, esse grosso vai ser muito parecido de fato. O que a gente pode ter a mais seria esse lance do contato com curta-metragem mesmo, que é realizado na escola, e essa troca, né, dos encontros, né? Então, assim, acho que cabe você refletir aí se cabe ou não fazer. Eu acho que você já deve ter uma boa bagagem trabalhando na Delarte. E, obviamente, eu estou aberto para qualquer tipo de discussão ou aprofundamento e tudo mais, né? Mas imagino que você já deva ter contato. Ah, então você sabe, com certeza você sabe o que é um isotope RX, provavelmente sabe o que é um Altaline, sabe como funciona ali um básico de um equalizador, né? Então, enfim, a gente vai falar dessas coisas, assim, né? Então, acho que aí você faz a reflexão se vale a pena para você. Ah, não, claro, isso aí com certeza. Já sei muito dos processos, já conheço muito dos plugins e da utilização dos plugins. Para esse curso do editando som, eu só teria o problema do horário dele, porque o meu horário no trabalho é até 9h30 da noite. E é presencial lá, né? Então eu teria que mudar Até um pouco. 9. Putz, daí não rola, porque é das 7 às 9 aqui, não tem jeito. Eu não consigo fazer mais tarde. Não, nem eu ia ficar tão interessado se fosse mais tarde também, porque ia estar cansado. Sim. É, mas enfim, eu tava dando uma olhada recentemente, eu acho que o mixão do som. Ixi, cortou seu som. Opa, vê se voltou agora, por favor. Alô, alô? Oi, voltou? Opa, voltou. Você parou no recentemente. Você falou Eu descobri recentemente. agora que eu não posso mudar de aba, porque eu fui ver a aba do mixão do som e cortou o áudio, aparentemente. Ah, É, tá. Deve estar só autorizado para aba, então, né? Enquanto estiver aberto, aquela autorização. Enquanto estiver aberto, acesso ao microfone, né? tá, eu acabei de despermitir por um momento o microfone na aba. Ou é minha internet. Mas geralmente minha internet é boa, geralmente. Costuma Mas ser, pelo agora ele tá menos. funcionando, né? Tá funcionando? Tô Ah, tá escutando. suave. Ah, show. Não, mas eu acho que pra mim faz um pouco mais sentido o mixão do som, Uhum. que aí também é um intensivão, né? Quase um sábado inteiro e eu só fiquei em dúvida de onde ele é, mas aí eu não sei se eu posso tirar essa dúvida aqui, já que aqui é editando o som. Eu posso estar falando besteira, mas é no estúdio do. Eu sou péssimo de nome. É no estúdio do. Qual que é o nome do É professor? o PC. É o PC. É no estúdio do PC, pô. Que é aí no Rio, se não me engano, Laranjeiras? Posso estar enganado. Mas é no estúdio dele, Tá, de Poço. tá, eu posso dar Mas é uma melhor olhada. confirmar. Acho que vai ter um encontro aberto com ele também, como esse, em breve. É melhor tirar essas dúvidas. Talvez faça mais sentido para você, né, entender ali o processo, né? Eu não sei, por exemplo, se você está acostumado com ter contato com mixadores, você fazer o processo de edição e chegar na sala de mixagem. Esse processo é muito enriquecedor.
Então, porque os filmes que vão ser trabalhados na aula do PC são justamente os filmes que são editados aqui, as edições de som. Então, tem gente que faz os dois justamente para fazer o processo de edição de som e chegar na mixagem, na sala de mixagem, com o material que foi editado. Essa é uma experiência também que pode ser interessante. Então, Poxa, isso é maneiro também. é uma possibilidade também. Mas para você refletir, faz um encontro com o Pedro, pensa, reflete um pouco. Acho que deve ser por agora, assim. Como você tem essa experiência de estúdio, assim, não adianta eu ficar inventando aqui que vai ser maravilhoso para você se aprender tudo de novo. Não vai, assim. Então, mandando a real, assim. É isso, veja o que vale a pena, né? Eu acho que a parte prática pode valer a pena e essa conexão com a mixagem. Não, pô, tranquilo. Pô, obrigado pela sinceridade, faz muito sentido mesmo. Era uma dúvida que eu tinha. E mixagem é realmente onde eu tenho mais deficiência de conhecimento mesmo. Então, talvez eu faça. Mixagem é um bicho à parte, né? Então, a mixagem ela depende de um espaço acústico, né, para você se desenvolver. E muito dificilmente a gente consegue uma sala de mixagem para a gente estudar, né? Edição de som não, é um pouquinho mais tranquilo. A gente consegue montar uma sala modesta, a gente consegue fazer processos com fone de ouvido em casa, né? Mas mixagem é justamente o tratamento acústico daquele som que é editado. Então, se a gente não tiver uma sala preparada acusticamente, é difícil como que eu vou estudar mixagem. Claro, você pode entender como se monta um template de mixagem, como você organiza o fluxo, quais que são os principais efeitos que você tem que botar, quando você aprende o geral, né? Só que não tem jeito, mixagem é muito ouvido naquele espaço acústico, né? Porque a gente trabalha com aquilo que a gente chama de duplo acústico. Então, todo material que é gravado do mundo, ele é depositado num suporte, ou seja, ele tem essa característica acústica do mundo no momento de irrupção daquela materialidade para o microfone. A mixagem é o quê? É o tratamento daquela acústica para a acústica daquele que vai escutar. Então, assim, o espaço acústico ele tem que simular o lugar, né? Então, se a gente está falando de Netflix ou Amazon Prime, a gente tem que ter um sistema que a gente chama de Near Field, que simula a sala de estar de uma pessoa. Se esse filme vai para o cinemão, a gente tem que estar numa sala de mixagem que emula um cinema. E como que a gente consegue isso? Para mixar adequadamente para cinema, a gente tem que ter uma sala de cinema. Basicamente isso, né? Então, quanto mais próximo do fim daquele material, mais próximo será a relação, o entendimento da necessidade acústica que a gente tem. Então, esse duplo acústico, né? Então, mixagem tem essa dificuldade por isso. Se a gente não tem uma sala de mixagem, é muito difícil estudar, se desenvolver. Então, só para dizer que não é uma deficiência só um problema seu, né? É uma questão de acesso. É difícil, né? É difícil para todos nós brasileiros se desenvolver mixagem. Tanto que geralmente a gente caminha um pouco nesse processo de edição de som. Quando a gente vai cada vez mais se desenvolvendo, a gente começa a dar pequenos passos em direção à mixagem, né? Porque já precisa um pouco mais de estar consolidado, de ter contatos, de ter acesso às salas e tudo mais, né? E o especial desse curso de mixagem é essa experiência de estar numa sala de mixagem e ver um processo mesmo que rápido, né? Resumido ali. Eu não sei quantas horas está o curso, na verdade, posso estar falando besteira. Mas, assim, é ver um pouco desse processo acontecer. E isso, de fato, é um pouco único, né, no cenário brasileiro. Acho que, não, se eu não me engano, não tem outro curso de mixagem. Eu sei que a AIC de São Paulo, há um tempo atrás, uma das aulas dela tinha uma visita no Cinecolor, né, com Ariel Henrique. Mas não sei se eles têm mais isso, essa etapa. Mas tirando isso, em São Paulo, especificamente, né, que é um curso presencial, acho que na ABC acho que é o único lugar que tem. Posso estar enganado, mas assim, se não me falha a memória, é um pouco isso. Ouvindo vocês falando dessa possibilidade, né, do curso de mixagem, eu queria perguntar se você acha realmente complementar, assim, no meu caso, ao curso de edição de som, ou seria o ideal fazer uma coisa de cada vez realmente, porque, ao contrário do Arthur, eu não tenho essa experiência tão formal com a edição. Então, para mim, eu acho que serve muito esse curso nesse momento, até como uma bagagem um pouco mais formal, a bagagem que eu já tenho, como um acréscimo à bagagem que eu já tenho como editor, né? Olha, eu acho interessante fazer, tem que dar uma olhada na agenda, e daí você pode perguntar Aham. isso para a coordenação, ver como que está agendado isso. Mas, de certa forma, o curso de mixagem vem depois.
É porque a turma edita e daí na sequência, para eles fazerem o curso de mixagem, a edição tem que estar pronta. A edição de som tem que estar pronta. Então, geralmente é posterior. Então, é um pouco essa relação. Eu acho que pode ser proveitoso. Eu acho que pode ser proveitoso, especialmente por aquilo que eu disse para o Arthur. Você faz o processo de edição de som e daí depois vai ver esse material na sala de mixagem. Daí você pode ver, nossa, aquilo que eu achei que estava maravilhoso no meu fone está horroroso na sala de mixagem. Essa relação é muito legal, porque a gente começa a entender, começa a conseguir a tatear onde que a gente pode ou não colocar a mão na edição de som. Essa relação é muito rica. Até chegar um ponto que inevitavelmente um editor experiente chega, que assim, o mixador vai mexer muito pouco e ele vai falar assim, obrigado por mandar o material dessa forma, dessa qualidade, e ele vai ter um trabalho muito menor. E isso é positivo para o filme como um todo, porque mixagem é a etapa mais cara do processo de som, né? Então, a hora do mixador no piso salarial da tabela do sindicato é 350, 360 reais, da última vez que eu olhei. Então, a hora dele, piso, 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 né? Sem contar o aluguel da sala. Então, o aluguel de uma sala de mixagem, né, não sai por menos de 3.500, 3.600 uma diária de 8 horas, por exemplo. Então, assim, quanto mais tempo você economiza da etapa de mixagem como editor, entregando um bom material, material organizado, você é considerado um bom profissional. Porque você, tipo, economiza tempo de mixagem, você economiza dinheiro, você entrega um material bom. Então, você começa a criar essa relação de trabalho. Então, o mixador, às vezes, se chega um trabalho de edição para o mixador, que é super comum, ele fala, putz, estou ao lado de mixagem. Ele vai lembrar do editor que manda bom material para ele. Ele pega a mixagem e fala assim, ó, vamos lá, vou convidar. E muito do ingressar no trabalho é um pouco, geralmente é por colegas que estão na mesma categoria, isso acontece muito, né? Então você está lá trabalhando, as pessoas te conhecem às vezes, e daí, putz, pintou esse trabalho, mas não tem agenda. Daí o cara vai lembrar de você. Então, essas relações, esses fluxos são importantes. Mas respondendo mais diretamente, sim, eu acho interessante conhecer as duas etapas. Assim, eu considero entender mixagem como divisor de águas para entender o que é fazer som para cinema, porque lá está o gargalo, lá está aquilo que deu problema lá na pré-produção. Todo problema que está lá na pré-produção, inevitavelmente isso não passa batido nos ouvidos do mixador. Claro, muitas vezes o editor de som faz um trabalho muito bacana que livra vários problemas, mas assim, o problema complicado que surge lá vai chegar no ouvido do mixador, né? Então um pouco, acho que vale a pena, mas dá uma olhada na agenda, ver se encaixa para você, porque senão você faz um curso e depois quando você tiver outro tempo faz o outro, acho que cabem os dois fluxos assim. Legal, né? Bom saber, eu nem sabia que tinha esse outro curso e achei interessante também. Deu uma cortadinha, mas acho que eu entendi. Você falou que não sabia que tinha esse outro curso, mas... Isso, mas achei bom. Vou considerar também. Não, e o PC é um cara simpático, aí do Rio de Janeiro, então tem uma experiência muito grande, não só com pós-produção, mas com produção. Ele é um técnico de som direto, então ele conhece toda a cadeia produtiva, né, que é um diferencial dele. Então ele está acostumado a captar som, né, na etapa de produção e trabalhar com esse processo, né, com esse material, todo o processo de pós-produção. Então ele consegue te dizer muito, isso aqui é um bom material, isso aqui não é, como que se faz, como que teria sido melhor se tivesse sido captado dessa forma. Esse jogo, esse entendimento é muito claro para ele, porque faz parte do trabalho dele, assim, né, como técnico de som direto também. Então pode ser bem proveitoso, sem dúvida. Bom, obrigado. Beleza. Daí não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, alguma dúvida, etc, mas é isso. Uma dúvida prática. Os encontros são presenciais, meio presencial, meio online, como... Não, no meu curso são todos online. Todos os encontros são online. Desse curso de editando som são todos... A gente faz no Microsoft Teams. Da dinâmica... A gente tem uma dinâmica de WhatsApp também, que eu fico disponível para vocês. E os materiais, todos os exercícios, né? Exercício de edição de diálogo, exercício de edição de efeitos, todos esses processos eu mando pela nossa plataforma do Microsoft Teams e vocês baixam por lá, né? De lá eu boto todos os slides, todos os textos, todos os vídeos e tudo mais, né?
Mas a dinâmica é completamente online pela Microsoft Teams e com esse suporte do WhatsApp. Ah, legal, beleza. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, pensem aí, né? Se encontra bem para isso, para vocês decidirem se vocês querem fazer ou não. Tem meu contato, @Renan Chaves, _som, lá no Instagram. Se quiserem entrar em contato por lá, fiquem à vontade. E estou à disposição aí. Beleza? Bom, beleza. Tá certo, gente. Boa noite aí para vocês. Obrigado aí pela presença. Espero vê-los. Valeu, valeu. Valeu, boa noite. Valeu, um Prazer. abraço, boa noite. Um abraço.